tema escolhido é um tema que está sendo trabalhado durante todo o nosso ano. O tema deste ano é conduzidos pelo Espírito Santo. E não existe como alguém vir à igreja, participar dos cultos, doar a sua vida para Jesus, entregar os seus dias para que Jesus seja o dominador. Não existe como uma pessoa fazer tudo isso e ser contrário ao domínio do Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo é muito mais do que estarmos aqui na igreja e você levantar as tuas mãos quando o pregador incentiva a fazer isso. E eu não sou daqueles pregadores que vai ficar dizendo durante a mensagem aqui: não, você perdeu de dar glória. Não, eu não sei ser assim, eu não consigo ser assim. Mas eu entendo que alguém que tem a sua vida conduzida pelo Espírito Santo, ele dá glória quando acorda pela manhã e entende que foi mais um dia de vida que Deus lhe deu para viver. Eu entendo que alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, quando ele se assenta à mesa para fazer a refeição junto da família, ele tem motivos de sobra para glorificar a Deus, entendendo que foi mais um dia de provisão que Deus permitiu. Mas eu entendo muito mais do que isso. Eu entendo que alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, na essência, na verdade, mesmo diante de um cenário da perca de um ente querido, mesmo quando morre, quando falece alguém muito próximo da família, alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, ele ainda assim tem fé o suficiente para fazer como Jó fez diante da terrível situação que vivia, de dizer que Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a vida de alguém que é conduzido pelo Espírito Santo. Não é adorar somente quando tudo vai bem, não é adorar somente quando as coisas estão tudo certo, mas é entender que mesmo no cenário de perca humana, Ele não perde o controle das nossas vidas. E o texto que foi escolhido para o tema, ele é um texto que o teatro aqui realizado já nos fez lembrar exatamente do que acontece no contexto anterior. Os discípulos estavam subindo ao templo para orar. Os discípulos estavam subindo ao templo para buscar a Deus. Quem sabe, era uma dentre tantas outras vezes que eles iam ao templo e que aquele homem estava ali esmolando. Quem sabe era uma apenas vez mais que eles estavam indo à oração e aquele homem fazia eles parar para pedir algum valor. E eu fico imaginando que aquele homem conhecido de toda a sociedade, a Bíblia vai dar prova disso no texto, a Bíblia vai nos fazer entender exatamente isso. O homem era muito conhecido da sociedade. O homem era colocado ali todos os dias, com a sua capa, com o seu certificado, com o seu cadastro municipal, que dava o direito de esmolar ali naquele local. A capa que ele carregava sobre si, era o cadastro que ele tinha, que dava o direito. Esse aqui é uma das pessoas que pode pedir esmola. Aqui na nossa cidade ele era alguém conhecido. E de vez em quando eu fico imaginando que Pedro, quando subia para a oração, talvez em alguns dias ele lembrava: eu vou subir ao templo para orar, e lá vai estar aquele aleijado, eu preciso levar aqui algumas moedinhas, eu preciso levar aqui algum valor, porque pobre do aleijado vai estar lá de novo pedindo uma esmola. Mas chega um momento na nossa vida
Chega um momento na tua vida, e isso é o chamado de Deus para todos nós. Hoje pela manhã eu ministrava o discipulado, e eu dizia para os alunos que Deus tem os propósitos universais para todo ser humano. E um dos propósitos universais é a salvação para toda a humanidade. Mas Deus tem propósitos também específicos, que os propósitos específicos da minha vida não são os mesmos da sua vida. E nesses propósitos específicos, eu preciso me colocar no centro da vontade de Deus, para que isso possa acontecer. E eu fico pensando que aquele dia Pedro estava subindo para a oração, e ele mesmo vai dizer que aquele dia não tinha nenhum trocado, aquele dia não tinha nenhuma moeda, aquele dia ele não tinha nada para oferecer para aquele homem, para suprir o desejo daquele pobre homem que esmolava. Mas olha para cá, o Deus que você serve, o Deus que te chamou, o Deus que colocou vigor na tua alma, o Deus que colocou cânticos novos em tua boca, Ele não é um Deus que te serve apenas com coisas que você entende que precisa. Ele não é um Deus que vai te prover apenas daquilo que você acha que é merecedor para viver mais um dia, mas é o Deus que te surpreende com bênçãos inigualáveis, é o Deus que te surpreende com vitórias que você jamais imaginaria que iria alcançar, se não fosse o chamado de Deus na tua história. Aquele homem achava que era só mais um dia de esmola, aquele homem achava que era só mais um dia de algumas moedas, mas no diário de Deus não estava escrito assim. No diário de Deus estava escrito que aquele era o dia que Deus tinha preparado para fazer um milagre na vida dele, e que o milagre na vida dele seria testemunhado em toda a sociedade. Olha aqui para mim, o teu propósito específico, ele precisa estar no centro da vontade de Deus. O teu propósito específico, ele precisa estar à disposição de Deus. O teu propósito, a quem você foi chamado, ele precisa estar a serviço do reino dos céus. E aí eu pergunto, por onde você anda? Você tem levado apenas uma esmola no bolso para oferecer? Por onde você anda, você tem levado apenas algo que vai sanar a necessidade momentânea das pessoas que você convive? Ou você tem feito como Pedro, você tem feito como os discípulos que estavam indo à oração, e você conhece o texto, eu preciso correr porque não é este o centro da mensagem que eu ministro nessa noite, mas você sabe bem a história. Quando eles chegam diante do aleijado, eles vão dizer que eles não tinham ouro, não tinham prata, mas eles vão dizer uma coisa: o que nós temos, isso nós te damos. O que você tem carregado dentro do teu coração para oferecer às pessoas? O que você tem carregado dentro do teu interior para dispor às pessoas que precisam da tua ajuda? Uma moeda é muito pouco para quem precisa de salvação. Uma moeda é muito pouco para quem precisa receber a cura. Uma moeda é muito pouco para quem precisa ter a vida transformada. Ah, pastor, mas eu venho aqui na igreja para receber a bênção que eu preciso. Amém, aqui é o lugar verdadeiro, onde você vem, recebe a bênção, mas lá onde você trabalha, lá na rua que você mora, lá na casa, nos teus vizinhos, você precisa ser aquele que leva a bênção para quem não pôde estar aqui. Aqui é como se você viesse para recarregar a bateria, mas lá no teu convívio, lá no teu círculo de vizinhos, você precisa ser a voz de Deus, você precisa ser o profeta de Deus, você precisa ser a mão estendida que leva o poder transformador do Evangelho. Logo na sequência, os apóstolos são presos, e o texto que eu li, ele é exatamente quando os discípulos estão fazendo a sua defesa.
Agora imagine essa cena legal. Era um homem aleijado que estava ali muitos anos. Era um homem aleijado que era conhecido de toda a sociedade. E agora a sociedade estava vendo aquele homem caminhando. Agora a sociedade estava vendo aquele homem saltando. Agora a sociedade estava vendo aquele que esmolava, não estava mais pedindo dinheiro, mas a Bíblia vai dizer que ele saltava e glorificava a Deus. Olha como o mundo espiritual, ele é avesso às nossas vitórias. No contexto da ética, no contexto do que é o certo, era para toda a sociedade estar abraçada ao lado daquele homem, dizendo que bom que você está curado, dizendo que bom que você teve a tua saúde restaurada, agora você pode andar, você pode saltar, você pode trabalhar, você não precisa mais pedir esmola, porque agora você teve a tua saúde, ela restabelecida pelo poder do Evangelho. Este deveria ser o sentimento natural, mas o mundo lá fora, ele é avesso à vitória de Deus. É por isso que quando tem vitória chegando para a tua vida, o diabo sabe que você vai ser vitorioso e começa a se levantar tribulação, começa a se levantar problema, começa a se levantar dificuldade, mas o Senhor te trouxe a este templo, o Senhor te trouxe esta mensagem para que o teu coração seja encorajado. Não desista porque o diabo quer roubar o teu tempo de vitória, não desista porque o diabo quer tirar a tua atenção, mas prossiga firmemente caminhando para o alvo, porque Deus tem sim vitória para a tua vida. Ao invés da sociedade abraçar aquele homem, eles prendem os discípulos que oraram por ele e que Deus usou para realizar o milagre. E agora está lá os discípulos sendo interrogados por uma coisa boa que fizeram. Eu sei que você está pensando que esse é o objetivo do mundo espiritual da maldade: aprisionar a igreja, aprisionar os profetas de Deus, amedrontar, e foi isso que fizeram. E aí o texto que nós lemos é a defesa de Pedro. O Pedro sem nenhum medo, o Pedro sem nenhuma ressalva de falar a verdade, ele está dizendo para aqueles homens: vocês querem ouvir o que aconteceu? Vocês querem saber então de verdade qual foi o homem, qual foi o poder, qual foi a divindade que realizou o milagre na vida deste paralítico? Então eu vou dizer para vocês. Quem sabe o Pedro, ele faz uma introdução na sua defesa, mas logo ele começa a dizer: este que curou o paralítico é aquele que vocês rejeitaram. Este que curou o paralítico é aquele que vocês mandaram prender. Esse que curou o paralítico é aquele que foi desprezado para vocês. É a esse aqui a quem eu rendo glória, e é diante dele que todo nome na face da terra precisa se dobrar e reconhecer que ele é o único Salvador. Pedro, sem temor algum, faz a sua defesa. E os homens ficam sem ação e logo vão conversar entre si e dizer: bom, vamos soltar então esses discípulos, porque nós não temos o que fazer. O povo está aí entendendo que o milagre aconteceu, isso nós não podemos negar. Tudo isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Nós não podemos negar o milagre, então vamos soltar os discípulos. Mas vamos ameaçar eles,
para que eles não falem mais em nome de Jesus. E é aqui que eu fico fascinado pela palavra de Deus, porque nós vivemos um tempo de liberdade, nós vivemos um tempo de alegria, mas a Bíblia vai nos fazer entender que pessoas que vieram antes de nós, pessoas que foram usados por Deus de uma maneira gloriosa, eles precisaram enfrentar os leões dentro de locais fechados que não tinha para onde correr, e a sociedade se reunia para ver, a sociedade se reunia para se alegrar, vendo os cristãos sendo mortos pelos leões. Só que eu entendo, e a Bíblia vai dar prova, dizendo que no rosto de cada cristão não existia tristeza, não existia amargura, eles iam com alegria, testemunhando que eles serviam a um Deus, e eles não iriam negar a sua fé. E assim acontece com esses discípulos, mesmo ameaçados, mesmo amedrontados, mesmo colocados contra o povo, eles se levantam e dizem: eu não vou me calar. E o texto bíblico vai dizer que Pedro menciona: eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a vocês. É lindo ver isso. Mas quando eu me coloco no cenário ao lado de Pedro, ao lado de João, quando eu me coloco no cenário participando desta ação, eu fico pensando: se fosse eu, será que eu teria essa coragem de dizer para o delegado da época, de dizer para o juiz da época: quer me prender, me prende, mas eu vou obedecer ao Senhor, não vou obedecer a tua ordem de ficar quieto? Como seria eu diante desse cenário ameaçador? Mas o texto bíblico nos diz que eles permaneceram firmes em oração e anunciando a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, mais de 5.000 homens se renderam aos pés do Salvador. Sabe por quê? Porque o Evangelho precisa ser anunciado com ousadia, o Evangelho precisa ser anunciado com encorajamento que o Espírito Santo nos reveste. E se você acha que não tem coragem para isso, se você acha que não tem preparo para isso, você precisa fazer o que eles fizeram no versículo 31. Que no versículo 31, agora não estava só os discípulos, agora não estava só aqueles que já tinham uma convivência de oração. A Bíblia vai dizer no 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se você ainda não tem essa coragem, se você ainda não tem essa firmeza, você precisa orar hoje junto de toda essa igreja, dizendo: Deus, eu quero ser cheio, Deus, eu quero transbordar do teu Espírito, Deus, eu quero anunciar a tua palavra com ousadia, porque você é chamado. Um dos textos bíblicos mais conhecidos é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse ide é uma ordem expressa para a igreja. Esse ide é uma ordem expressa para todo seguidor de Jesus. Não tem como alguém chegar diante do Salvador e dizer: eu me rendo a ti, Jesus, perdoa os meus pecados, mas eu não quero anunciar o teu Evangelho.
Não tem como alguém se colocar diante da salvação e dizer: Senhor Jesus, eu quero receber os teus milagres, eu quero receber a tua bênção, mas eu não quero levar as boas novas de salvação. Note que o aleijado estava mendicando, o aleijado estava esmolando, mas quando ele recebe o milagre, quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando Deus toca a vida dele, a Bíblia diz que ele sai pulando, saltando e glorificando a Deus. Pastor, eu não sei pregar, glorifica. Pastor, eu não sei pregar, convida alguém para vir à igreja. Pastor, eu não sei pregar, cantarola um hino lá na escola, lá no trabalho, lá onde você está, assovia um hino, e alguém vai te perguntar: que canção é essa? Que música é essa? Aí você vai dizer: ah, esse é o hino que eu canto lá na minha igreja. O meu avô aceitou a Jesus através de um hino. Bêbado, já falei isso aqui outro dia. Bêbado, vindo de quase 3 noitadas, sem ir para casa. Bêbado. Mas quando ele caminhava pelas ruas frias da cidade de São Joaquim, uma noite sombria, uma noite sem esperança, era só mais um bêbado caminhando, indo para casa, para na segunda-feira pegar a mochilinha, para ir trabalhar no DR, para ir trabalhar arrumando as estradas de chão da época. Ele bêbado indo para casa, de repente ele ouve um hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em... E ali o Moisés Garcia de Oliveira começou a caminhar em direção àquele som, começou a caminhar em direção àquelas batidas de violão. E quando ele entra na igrejinha velha de madeira, estava lá o pastor Oswaldo Lemos dos Santos cantando e tocando o violão, dizendo: foi na cruz que um dia o meu pecado foi cravado na cruz e eu alcancei a salvação. Você não precisa de muito para pregar, você não precisa de muito para anunciar o que Jesus fez na tua vida. Você precisa apenas dizer: Espírito Santo, enche-me, porque eu quero transbordar. Espírito Santo, enche-me, porque eu quero ser usado em tuas mãos. Eu disse no início que todos temos uma chamada específica. Todos temos uma promessa específica de Deus. E você sabe para o que Deus te chamou. Eu conheço um missionário que trabalha em países muçulmanos, que o chamado dele é ser técnico de time de futebol. Legal, né? Aí lá, trabalhando como técnico desses times de futebol, ele trabalha com crianças muçulmanas que precisam ser alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. E aí um dia, conversando com ele, eu dizia: mas qual é a primeira estratégia que você usa para que aquelas crianças entendam que você é diferente? Ele diz: pastor, não tem estratégia. Quando as crianças lá no meio do jogo, um dá uma canelada no outro, é assim que fala, Diogo? Tu que é jogador? Quando um dá um carrinho no outro lá que machuca, logo quando levanta dali, eles querem brigar, né? Eu não estou revelando nada aqui, eu acho, né?
quando levanta daquele momento lá, ele quer sair bravo, brigando com quem deu a canelada, com quem deu o carrinho. E aí ele diz: pastor, é simples, eu só chego para aquela criança que está começando um desentendimento por causa do jogo, e eu digo: você precisa amar o teu amiguinho, você precisa ser assim. E aí ele diz que ele começa a introduzir a palavra de Deus. Você sabia que nós temos líderes que nós precisamos seguir? E aí, claro, aquelas crianças, elas são instruídas na cultura deles de uma maneira muito forte, muito firme, e aquelas crianças começam até a citar o nome de alguns líderes, dizendo: eu sei que o meu líder fulano, ele ensina que eu preciso ser assim. Mas daí aquele homem, que ele é só técnico de futebol, ele começa a dizer: mas tem um líder maior, oh aleluia, tem um líder supremo, glória a Deus, tem um líder por excelência, que ele transforma não só a tua atitude, mas ele transforma o teu coração, ele transforma o teu futuro. Ele entra dentro da tua casa e faz as brigas cessarem lá no teu lar. E o missionário contando, dizendo: pastor, as crianças levam aquela mensagem para os pais, e os pais começam a procurar o técnico de futebol, dizendo: quem é esse líder que você está ensinando para o meu filho, que ele diz que esse líder tem paz? Quem é esse mestre que você está ensinando para o meu filho, que ele chegou lá em casa contando e dizendo que lá na escolinha de futebol agora ele aprendeu que não pode mais brigar, que não pode mais desentender, que agora tem um mestre a quem ele precisa seguir? E aí o missionário contando que Deus vai na frente abrindo caminho, é aquele hino: tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo estar. Ele abre a porta e ninguém mais fecha. Porque quando eu decido viver a essência do Evangelho, o compromisso de cuidar da tua vida é de Deus. O compromisso de abrir a porta para você falar do Evangelho é Deus que vai proporcionar. Você precisa somente seguir o conselho do versículo 31. Estando todos reunidos, oraram, moveu-se o lugar e todos foram cheios. Mas falar em ser cheio, eu me lembrei do texto de 2 Reis, quando a mulher viúva chega diante do profeta. Você conhece a história? E ela diz: profeta, tu sabes que o meu marido temia o Senhor. Ele morreu, as dívidas ficaram, e agora o credor veio para levar os meus 2 filhos para serem escravos, para que essa dívida seja então quitada. Eu sei que você lembra dessa passagem bíblica, e o profeta pergunta para a mulher: mas o que eu posso fazer por você? Eu não tenho dinheiro para pagar também a tua dívida. Mas quando nós vamos ao lugar certo pedir ajuda, Deus abre a porta e faz o milagre. Deus faz surgir água da rocha para alimentar a multidão no deserto. Deus envia carne para alimentar a multidão no deserto. Deus abre o mar para que a multidão passe em terra firme no deserto. Quando você clama a Deus pedindo por socorro, Deus tem prazer em te ajudar. O profeta diz para a mulher: eu não posso fazer nada por você, a não ser que... o que você tem na tua casa? Aí lá vem nós. Eu sou assim, você também é, pode confessar. Lá vem nós, com as nossas síndromes de pequenez, com as nossas síndromes de incapacidade. Lá vem nós com as nossas síndromes do eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição de fazer isso. Aí o profeta pergunta para a mulher: o que você tem na tua casa? E a síndrome de incapacidade: eu não tenho nada. Olha bem, eu não tenho nada.
a não ser um pouquinho de azeite na botija. Mas peraí, nada é nada. Um pouquinho de azeite na botija é alguma coisa. Mas quando a gente despreza, e eu estou entendendo que Deus está falando com você, e eu quero que você entenda que a palavra de Deus transforma o teu coração. Quando a gente despreza aquilo que Deus nos dá, nós olhamos para aquilo que Deus nos deu, e eu fico dizendo, isso aqui não é nada, eu não consigo fazer nada com isso aqui. Quando eu desprezo a provisão que Deus me dá, eu olho para aquilo e eu penso que aquilo não vai me fazer chegar ao lugar nenhum. Mas o Senhor está falando forte ao teu coração, o Senhor está dizendo para você, é naquilo que você pensa que é nada que eu vou transformar em tudo, é naquilo que você pensa que não tem jeito que eu vou pegar e fazer acontecer o maior milagre da tua história. A mulher diz que não tinha nada, e depois ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. O profeta diz para ela, vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados. Olha o detalhe que ele dá, não poucos. Pede vasos emprestados, não poucos. Olha a visão de profeta. A mulher olhava para o pouquinho que tinha e desprezava aquele pouco. A mulher olhava para a pequena botija de azeite e achava que aquilo não era nada, aquilo não iria fazer ela receber bênção nenhuma. Mas o profeta que tem visão espiritual, o profeta que tem comunhão com Deus, o profeta que Deus usa para fazer milagre, ele diz para a mulher, vai nos vizinhos, pega vasos emprestados, e não pega poucos, pega bastante. Se ele pudesse dizer para a mulher, ele diria, porque eu vejo grande milagre chegando na tua casa. É igual o profeta Elias dizendo para Acabe, Acabe, tu corre para casa, Acabe, porque eu estou ouvindo um barulho de uma abundante chuva. Estava 3 anos e meio sem chover, o céu estava azul, o céu não estava nublado. O auxiliar, o moço, o ajudante do profeta volta para o profeta dizendo, olha, eu estou vendo lá no finalzinho, eu estou vendo lá no horizonte uma nuvem tão pequena, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o profeta, que tinha olhos espirituais abertos, ele diz para o Acabe, Acabe, corre para a tua casa, porque está vindo uma abundante chuva. Você precisa ter visão espiritual aberta. Você precisa ter os teus olhos espirituais abertos para entender o plano de Deus na tua vida, para entender o plano de Deus na tua história. Deus não te chamou para ser perdedor, Deus não te chamou para ser um incapaz, Deus não te chamou para ser alguém desprezado na sociedade. Deus te chamou para que você anuncie o evangelho dele aonde você estiver. E nós estamos diante de um público de pessoas surdas, que não deixam a sua incapacidade física de ouvir atrapalhar a ministração do evangelho de Deus. Nós estamos diante de pessoas que têm uma deficiência física. É física, Suzana? É tida como deficiência física? Eles são surdos, e eles têm uma peculiaridade na forma de se comunicar. A comunicação é diferente, e eu estou dando trabalho para eles, porque
nem tudo é fácil de interpretar. Nem tudo que eu falo é possível interpretar da mesma maneira como você ouve. Mas eles estão aqui, eles choram, eles glorificam a Deus, eles entendem a mensagem, eles aceitam Jesus como Salvador, eles descem as águas do batismo, com as pessoas que eles convivem, eles conseguem dizer que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados. E eu e você, qual é a desculpa que nós vamos usar para deixar de anunciar o Evangelho de salvação? Não existe desculpa, não existe nada que te faça incapaz, não existe nada que te faça impossibilitado de dizer que Jesus ama e transforma. Apenas precisamos ter olhos espirituais de profeta, porque o profeta olhava para uma pequena botija de azeite e via um grande milagre. O profeta olhava para uma situação que não daria para fazer, quem sabe, uma refeição nem para uma pessoa, mas o profeta olhava para aquilo e entendia que aquilo nas mãos de Deus era o suficiente para fazer o milagre. Lembra do menino que se apresenta diante de Jesus com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma imensa multidão? O que era 5 pães e 2 peixinhos? Os próprios discípulos olham para aquilo e diz: Jesus, isso aqui não é nada, o que é que nós vamos fazer? Aí Jesus diz: daqui na minha mão 5 pães e 2 peixinhos, porque o nada na mão de quem não acredita é nada, mas o nada na mão de quem tem olhos espirituais abertos é o milagre realizado pelo poder da fé. Eu preciso correr. A mulher sai na vizinhança, pede vasos emprestados. A mulher sai na vizinhança, pede para todos os vizinhos que ela pôde vasos emprestados. E quem sabe os vizinhos ficavam olhando para ela e pensando: essa mulher está maluca. Nós sabemos que ela não tem dinheiro, nós sabemos que ela está endividada, nós sabemos que ela não tem alimento em casa, e agora ela está pedindo vasos vazios emprestados. Mas tá bom, tadinha, vou emprestar para ela, pobre dessa mulher. E a mulher reúne vasos emprestados, e o texto diz que o profeta ordena: então entra dentro da tua casa. Isso aqui é muito forte, muito sério. Fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. E a Bíblia diz que os filhos traziam os vasos e a mulher enchia. Você consegue imaginar? Os filhos sabiam o que tinha em casa, que era uma botija de azeite. A mãe sabia que aquele azeite era muito pequeno, mas ela fecha a porta, porque de portas fechadas o mundo não conseguia ver, que aos olhos do mundo seria loucura, mas ela estava tendo uma atitude de fé dentro da casa dela. Ela estava tendo uma atitude de coragem dentro do lar dela. Ela estava ministrando sobre a vida da família dela uma atitude profética que mudaria a história. E para ministrar uma palavra, uma atitude profética, precisa ter fé, precisa ter ousadia. Não pode dar ouvido para as bocas maledicentes que vão dizer que você não consegue, que vão dizer que você não é capaz. Feche a porta sobre a tua família, ora ao teu Deus que te vê em secreto, clama a Ele que o milagre vai acontecer. Estou terminando. A mulher fecha a porta e o milagre começa. Traz outro filho,
que esse aqui começou a transbordar e não dá para desperdiçar. Trazia o outro. Traz outro filho, que esse aqui começou a transbordar, não dá para desperdiçar. Trazia outro, e a Bíblia diz que foram enchendo todos os vasos vazios. E eu sei que você já está espiritualizando a palavra, você já está entendendo que vaso vazio não tem utilidade, mas vaso cheio é aquele que Deus procura para fazer milagre na vida de quem está perto de você. E a Bíblia diz que quando aquela mulher enche o último vaso, ela olha para os seus filhos. Lá no verso 6 vai nos dizer que ela fala: traze-me ainda mais um vaso. Mas o filho disse: mãe, não tem mais nenhum vaso vazio. E a Bíblia diz que o azeite cessou. Você entende comigo que o milagre não foi a mulher que fez? A mulher só foi o agente transformador da situação para colocar a fé em prática. A mulher só teve que pegar a botija que tinha um pouquinho de azeite e começar a encher. Agora, humanamente, quando que uma botija que tem um pouquinho de azeite vai encher um vaso grande? Nunca. Mas ela começou a virar a botija e o azeite não parava, não parava, não parava. Encheu o vaso grande, começou a transbordar, ela foi para o outro e o azeite não parava, não parava, não parava. Aquilo que para ela era nada, aquilo que para ela era só um pouquinho de azeite numa botija, para Deus era o suficiente para fazer abundantemente o milagre na vida dela. Os vasos cheios de azeite dentro de casa, a mulher sai correndo e vai aonde? Ao homem de Deus. Gratidão, fidelidade, agradecer a Deus pela provisão. Ah, pastor, não vai querer falar de contribuição? Vou porque contribuição é bíblico, e quando você deixa de contribuir, você perde bênçãos de Deus na tua vida. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que o dízimo é isso, o dízimo é aquilo. É claro, o diabo ele sabe da verdade bíblica, e o diabo não quer que você seja abençoado, o diabo não quer que você seja próspero, mas a palavra de Deus está dizendo: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. É provar e ver de que o Senhor é bom, é fazer prova de mim, e se eu não abrir as janelas dos céus, isso é Deus dizendo. Se não acredita que a contribuição de fidelidade traz bênção, então Deus está dizendo para quem não acredita: faça prova de mim, e você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção com abastança sobre a tua vida. A primeira coisa que ela fez foi ao profeta, ao homem de Deus, agradecer, ser grata pelo milagre. Aí o profeta diz: volta para casa, paga toda a tua dívida, livra os teus filhos de ser escravo e vive desse azeite o resto da tua vida, tu e teus filhos. É o quê? Alguém que não tinha nada, agora tem azeite suficiente para... É bíblico, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. O profeta diz para ela: vive tu e teus filhos do que sobrou. Olha o tamanho do milagre que Deus fez, olha o tamanho da bênção que Deus fez. Por que Deus fez isso? Porque ela colocou a fé em ação e decidiu abrir os olhos espirituais. Eles têm uma mudança de situação, a dívida é paga. Eles têm uma mudança de vida, eles recebem a prosperidade, agora eles tinham condições para viver. Eles mudam o sentimento daqueles que não acreditavam no Deus deles. Lembra daquelas pessoas que emprestaram vasos vazios e ficaram dizendo: tadinha,
ela não tem nada em casa, ela não tem dinheiro, ela não tem nem comida, está pedindo vaso emprestado, de certo até cochichavam dentro de casa, tadinha, de certo é para disfarçar, né? De certo está com vergonha de dizer que não tem nada para comer em casa, tadinha, vai lá filho, pega os vasos vazios que nós temos ali em casa, os vasos que não estão servindo para nada, e empresta para aquela mulher, porque vaso que não serve para nada, fica só na mão de gente errada, mas o vaso vazio na mão de gente certa, Deus enche, Deus enche, Deus enche, Deus faz transbordar. O problema não está no vaso, o problema está nas mãos que estão cuidando do vaso. A tua fé precisa ser suficiente, a tua fé precisa ser forte em Deus. Antes os filhos dela andavam escondidos para não ser pego por aqueles homens que queriam prender. Antes os filhos precisavam andar fugindo por causa dos credores que queriam levar os filhos presos, mas agora os filhos andavam livremente pelas ruas, testemunhando e dizendo: o Deus da minha mãe, o Deus a quem o meu pai servia, o Deus que a minha família me ensinou, nos deu a bênção de receber um milagre. E agora lá em casa não tem mais dívida, agora lá em casa não tem mais medo, agora lá em casa não tem mais problema, porque agora lá em casa nós vivemos a provisão sobrenatural de Deus. Fica de pé comigo. Mas pastor, e no sentido espiritual da vida cristã? Qual é o entendimento de tudo isso? A mulher prefigura a igreja salva, a mãe protetora, que se preocupa com os filhos. A mulher é a figura da igreja salva. O profeta é a figura de Deus. A mulher vai até o profeta suplicar pelo socorro. É quando você, que é a igreja salva, dobra os teus joelhos diante de Deus e diz: Senhor, estão querendo roubar os meus filhos de mim, estão querendo roubar a minha herança de mim. Mas quem é que está querendo roubar? É o credor. O credor aqui, ele prefigura Satanás, o inimigo das nossas vidas, que ele quer todo dia roubar o galardão que Deus tem preparado para você. Ele quer todo dia roubar a esperança que Deus tem pronta para a tua história. E aí os filhos quem são? Os filhos são agentes da evangelização. É a igreja local, é a igreja local que evangeliza, é a igreja local que ganha almas, é a igreja local que sai pela vizinhança pedindo vasos vazios emprestados. Ah, pastor, e a botija? O que a botija é? A botija é a palavra de Deus, a doce, a poderosa palavra de Deus, aonde dentro dessa palavra contém algo mais especial do que tudo, que é o azeite. O azeite é o Espírito Santo de Deus. E os vasos vazios são as almas sedentas que estão lá no mundo esperando você, que é o filho, que é o agente de evangelização, ir lá no mundo, pegar esses vasos vazios, trazer para dentro da igreja. E aqui dentro da igreja a mãe, aqui dentro da igreja a botija, aqui dentro da igreja o Espírito Santo é derramado sobre os vasos vazios, e eles se tornam vasos cheios, vasos que transbordam do Espírito Santo de Deus. E aí aqui é a maior verdade bíblica sendo pregada e anunciada. Aquilo que o mundo desprezava, aquilo que o mundo não dava valor, aquilo que o mundo dizia que não valia a pena, era o vaso vazio. Aqui dentro da igreja a botija, que é a palavra, te enche do Espírito Santo, e você, cheio do Espírito Santo, passa a fazer parte do povo que vai morar no céu. O que eu preciso fazer para que a minha vida transborde do Espírito Santo? É o texto central.
Atos 4:31. Estando todos reunidos, oraram e todos foram cheios. De vez em quando a gente ouve a triste notícia de pessoas que dizem: antigamente tinha milagre na igreja, antigamente tinha batismo no Espírito Santo, antigamente aconteciam coisas sobrenaturais. E eu já comprei briga muitas vezes com algumas pessoas, porque eu sempre tenho uma resposta para isso. Eu sempre digo: o azeite não falta. Quando acabou a botija, o azeite parou. Mas se tem vasos vazios para ser cheio, tem azeite para encher. Se não está acontecendo milagre, aí eu digo para quem vem falar para mim: é porque você tem sido um vaso vazio. Se você não está vendo batismo com o Espírito Santo, é porque você tem sido um vaso vazio. E quem sabe um vaso até rachado, que o Espírito Santo até entra em você, mas os teus maus pensamentos, os teus maus costumes te fazem perder a unção de Deus. Mas Ele é o mesmo que salva, Ele é o mesmo que cura, Ele é o mesmo que batiza. Batizou adolescentes aqui a noite passada com o Espírito Santo, porque onde tem vaso para ser cheio, o azeite está jorrando. Onde tem vaso para ser cheio, tem azeite suficiente para encher. Quero orar por você. Quero orar por você que quer aceitar Jesus como Salvador. Não adianta você continuar andando no caminho que você anda. Não adianta você continuar fazendo as coisas que você tem feito. Você não vai encontrar vida suficiente. Você não vai encontrar felicidade suficiente. Porque o mundo lá fora, o que tem para oferecer é falsidade. O mundo lá fora, o que tem para oferecer é algo que não é real. O filho pródigo achava que seria feliz. O filho pródigo achava que seria próspero. Mas quando ele vive a realidade do mundo, ele entende que lá no mundo ele não encontrou nada do que o mundo oferecia. Aí o filho pródigo precisa voltar para casa e dizer: Pai, me perdoa porque eu pequei contra os céus e perante ti. O filho pródigo reconhece que só na casa do Pai tem vida com abundância. Eu quero orar por você que quer aceitar Jesus, que quer reconciliar-se com o Salvador. Vem à frente, correndo, porque Deus tem vida de transformação para a tua história. Talvez você achava que o pouco que você tem não valia de nada, o pouco que você tem não iria servir para nada na tua história, mas esse pouco para Deus é o suficiente para o milagre acontecer. Eu quero orar por você nesse momento. Levante a tua mão onde você está. Amado Deus e Pai soberano, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o Deus que faz promessas em Abraão, e essas promessas são renovadas em aliança na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Israel e na vida da igreja, que por herança recebe, por adoção, a tua salvação. Nós somos detentores desta promessa, nós somos detentores desse cuidado de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos detentores desse cuidado especial. E por muitas vezes a nossa casa está em dificuldade, por muitas vezes a nossa vida está em dificuldade, quando nós não encontramos o suficiente dentro de casa, quando a nossa visão espiritual é fechada,
limitada e nós não conseguimos entender os teus planos. Mas nessa noite eu te peço, abre os meus olhos espirituais, abre a minha visão espiritual para que eu possa ver e compreender o teu cuidado, para que eu possa ver e entender que o Senhor pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu imagino. E é isso que eu te peço, faz o teu milagre na vida da igreja, faz o milagre na vida deste povo, em nome de Jesus Cristo, é a nossa oração para a glória de Deus. Aplaude ao nome do Senhor Jesus Cristo com alegria.